Nos próximos capítulos da novela O Rei do Gado, Marcos invadirá a casa de Jeremias e descobrirá que Rafaela irá se casar com Tavinho. Jeremias mandará Marcos para a delegacia, mas o delegado o liberará, o alertando a investigar a vida de Rafaela. Marcos irá para a Itália e descobrirá o grande segredo de Rafaela. No dia do casamento, Marcos vai aparecer de surpresa na cerimônia e vai gritar: "Parem esse casamento! Eu preciso contar um segredo!" Todos os presentes vão ficar chocados, principalmente Jeremias e Tavinho. Tudo começa quando Marcos entra pela janela de Rafaela e percebe que não tem ninguém. Respirando fundo, ele comenta: "Não acredito que ela não está aqui. Eu preciso falar com ela. Preciso mostrar para ela que sinto a sua falta. E eu espero que ela sinta a mesma coisa." Sorrateiramente, Marcos decide andar pelo corredor para ver se Rafaela está por perto. Assim que ele abre a porta, ele escuta Jeremias dizendo: "A Marieta é a noiva, Judite. Você não entende nada de buffet." Rafaela complementa: "É muito mais fácil, Judite. Vem até gente para servir. E aqui mesmo em Guaxupé tem um buffet. Eu mesma já me informei." Judite comenta: "Então a dona Marieta já pensou em tudo." Rafaela questiona: "Mas não sou eu que vou me casar?" Nesse momento, Marcos entra em choque quando ouve Rafaela dizendo essas palavras. Desesperado, ele volta para o quarto e se pergunta: "O que eu vim fazer aqui?" Quase sem forças, ele deita na cama e diz: "Ela vai se casar com aquele sujeitinho. Tá na cara que nessa eu banquei o trouxa mesmo. E que trouxa! Ela deve ser uma vigarista, uma grande vigarista. Mas eu vou esperá-la aqui. Na hora que ela entrar aqui, ela vai ter que me explicar direitinho." De repente, a porta se abre e Jeremias fala: "Com permisso, signore." Assustado, Marcos se levanta e Jeremias tranca a porta por trás dele. Lentamente, Jeremias caminha até a janela e abre a cortina. Marcos arregala os olhos ao ver dois funcionários de Jeremias esperando por ele. Debochado, o Berdinazzi questiona: "Vai querer pular agora mesmo? Ou vai querer ficar nesse quarto e ter o que merece? Visita entra pela porta da frente, e quando é convidado." Trêmulo de medo, Marcos não responde mais nada. Momentos depois, Rafaela leva o maior susto ao ver Marcos sendo carregado até a sala. Bravo, Jeremias pergunta: "Conhece esse sujeitinho, Marieta? Pegamos ele pulando tua janela." Nervosa, Rafaela responde: "O senhor sabe quem ele é, tio." Jeremias retruca: Eu não." Tavinho comenta: "Eu também não conheço. Quem é você, cara?" Furioso, Marcos responde: "Eu sou um que ainda vai te pegar um dia, sujeitinho." Jeremias questiona: "Você conhece esse tipo, Marieta?" Abaixando sua cabeça, Rafaela responde: "Se o senhor não sabe quem é, eu também não sei." Marcos arregala os olhos e não acredita no que está ouvindo. Mais tarde, Jeremias chega na delegacia junto com Marcos e manda o delegado prendê-lo. O delegado retruca: "Mas eu não posso prender ele dessa maneira." Jeremias diz: "Eu tô formalizando na queixa, Eco. E eu tô lhe falando que aquele tipo invadiu a minha casa." O delegado comenta: "Eu sei, mas não foi a primeira vez." Jeremias retruca: "E você estava sabendo disso e não tomou nenhuma providência. Eu fui bom demais de ter deixado aquele regazo vivo." Respirando fundo, o delegado questiona: "Tá certo. E o senhor quer que eu mantenha ele preso até quando?" O delegado responde: "Até o casamento da minha sobrinha Marieta. Capite?" Depois que Jeremias vai embora,
o delegado entra na cela de Marcos e pergunta: aceita comer um pedaço de pizza comigo? Bravo, Marcos responde: eu não quero pizza, eu quero ir embora daqui. O delegado retruca: calma, seu Marcos, o senhor não está preso. Agora o senhor é meu convidado. Vem, vamos comer, enquanto a gente conversa. Desconfiado, Marcos aceita se sentar com ele, e enquanto eles comem, o delegado diz: a grande preocupação do seu tio, seu Marcos Mezenga, é que você vai lá e apronte alguma coisa no casamento da sobrinha dele. Marcos retruca: eu não vou aprontar nada. Eu mesmo estou besta de ter vindo aqui. O delegado questiona: será que você não conhece outro método de entrar naquela casa, sem ser pela janela? Marcos responde: das outras vezes ela me esperava. O delegado retruca: mas dessa vez as coisas mudaram. Já deu para perceber isso. Furioso, Marcos comenta: para mim, esses dois são dois vigaristas, e o tio Jeremias é um trouxa. O delegado retruca: de trouxa o seu tio Jeremias não tem nada, mas eu concordo que os olhos dele não estão tão abertos assim. Marcos questiona: e o que você quer dizer com isso? O delegado responde: eu não posso te falar nada, porque são apenas suspeitas. E de acordo com o meu protocolo, eu só revelo aquilo que tenho certeza. Mas uma coisa eu posso te falar: se eu fosse você, investigaria a fundo quem é essa tal de Rafaela, antes que seja tarde demais. Marcos retruca: mas como vou investigar se eu estou aqui preso? O delegado responde: já disse que você não está preso, mas eu vou te deixar ir embora, agora, caso você cumpra uma condição. Surpreso, Marcos questiona: que condição? O delegado responde: que você não volte aqui, até o dia do casamento. O delegado pisca para ele, e Marcos entende o que ele quis dizer. Dias depois, Marcos retorna para Ribeirão Preto. Bruno fica furioso e grita: posso saber onde você estava? Passou dias fora sem dar uma satisfação. Marcos responde: calma, pai, eu posso explicar. Bruno retruca: então explica. Eu quero saber que boa explicação você tem. Respirando fundo, Marcos diz: eu acabei de chegar da Itália. Bruno entra em choque e questiona: que história é essa? Você saiu do país sem avisar ninguém? Por acaso você quer me deixar louco? Marcos retruca: me desculpa, pai. Eu fui sem pensar. Eu tinha que descobrir a verdade sobre a Rafaela. Surpreso, Bruno questiona: e por que você ia querer saber o passado dela? Marcos responde: porque ela vai se casar com aquele tal de Otávio, e os dois vão herdar a fortuna do tio Jeremias. Bruno arregala os olhos e pergunta: como assim? Marcos responde: é o golpe do baú do século, e eu tenho que evitar isso. Bruno questiona: mas você conseguiu descobrir alguma coisa nessa viagem? Com um sorriso no rosto, Marcos responde: mais do que você imagina, pai. No dia do casamento, os convidados começam a chegar na fazenda de Jeremias, e enquanto Rafaela se arruma em seu quarto, sozinha, ela comenta: seja o que Deus quiser, a partir de hoje ninguém mais poderá me impedir de ter aquilo que eu mereço, por direito. Eu tive uma longa caminhada até aqui, e vou ser recompensada herdando toda essa fortuna. Nesse momento, Judite entra pela porta e diz: o seu tio está lhe esperando. O juiz já está pronto para começar a cerimônia. Trêmula, Rafaela pergunta: está tudo em paz lá na sala? Desconfiada, Judite responde: se você está perguntando pelos Mezenga, até agora nenhum deles apareceu. Rafaela abaixa sua cabeça e Judite continua: mas eu acho bom você trancar a sua janela.
Rafaela comenta: ela já tá trancada. Judite diz: então vamos para a sala. Estão todos lhe esperando. Quando Rafaela aparece na sala, todos viram o seu olhar para ela. Com os olhos brilhando, Jeremias se aproxima dela e a conduz até Tavinho, que a espera ao lado do juiz de paz. Os convidados se aproximam para escutar a cerimônia e Jeremias comenta: eu gostaria de dizer 2 palavrinhas antes de começar. O juiz fala: tenha a bondade, seu Jeremias, por favor. Respirando fundo, Jeremias vira para os convidados e diz: como não tem padre aqui para fazer sermão, faço Joe. Eu só queria dizer que Joe está a abençoar essa união, como abençoo eu. Eco, o noivo é como se fosse meu filho, a noiva minha sobrinha. É a única herdeira que essa vida maledita me deu. Eco, cada um de vocês, meus convidados, são testemunhas que esse casamento é de minha vontade, e que nesse momento, o nome dos Berdinazzi começa a nascer de novo. De repente, Jeremias começa a ouvir algumas palmas lentas e entra em choque ao ver Marcos entrando pela sala. Furioso, Jeremias questiona: o que significa isso? O que você está fazendo aqui? Marcos responde: eu não poderia perder esse casamento. Jeremias retruca: mas você deveria estar na cadeia. Aos risos, Marcos diz: mas eu não poderia deixar de vir parabenizar a Rafaela por ter conseguido te enganar direitinho. Com os olhos arregalados, Jeremias questiona: como assim enganar? Desesperada, Rafaela grita: não ouça ele, tio. Ele está chateado por me ver casando e não quer permitir isso. Marcos retruca: antes fosse Rafaela. Eu confesso que até pensei nessa possibilidade, mas depois do que eu descobri toda a verdade, eu comecei a ter pena do tio Jeremias, mesmo ele não merecendo. Bravo, Jeremias grita: chega! Ou você fala o que quer falar, ou você saia daqui. Com um sorriso no rosto, Marcos diz: tudo bem, eu falo. Depois que eu saí da cadeia, eu fui para a Itália e... Com os olhos arregalados, Rafaela o interrompe e grita: Para com isso! Você não vai mais dar nenhum pio! Você não é bem-vindo aqui! Sai do meu casamento! Debochado, Marcos questiona: por acaso não quer que eu revele o seu segredinho sujo? Eu pensei que você fosse mais esperta. Jeremias diz: Marieta, deixa ele falar. De qualquer jeito, já sei que é mentira. Determinado, Marcos fala: depois que você me ouvir, você não terá tanta certeza assim. Jeremias pergunta: e então fale, o que você descobriu? Marcos responde: a Rafaela era de uma família muito rica lá na Itália, mas ela foi abandonada ainda quando era criança, por ela ser uma filha bastarda. Ela começou a aplicar pequenos golpes pelo país, mas as coisas começaram a ficar sérias demais. Pelo que eu andei pesquisando, ela era tão fissurada por ter nascido rica e ter se tornado pobre antes mesmo de saber falar, que ela faria de tudo para ser rica novamente. Mas todos os golpes davam errado e ela fugia para tentar arrumar uma outra família. Até que ela descobriu os Berdinazzi e sabia que você tinha um irmão que perdeu a vida na Itália. E ela veio pra cá com esse intuito, de tirar todo o seu dinheiro, pelo próprio ego que não aceitou ser pobre, mesmo sendo de família rica. Todos os convidados ficam boquiabertos e Jeremias escuta tudo atônito. Desesperada, Rafaela pega a mão de Jeremias e fala: não acredita nele, tio. Essa foi a história mais absurda que eu já ouvi na vida. Não tem nenhuma condição de ser verdade. Cínico, Marcos questiona: ah, não? Então o que significa isso? Marcos entrega alguns jornais na mão de Jeremias,
que contém notícias que provam tudo o que ele disse. Em choque, Rafaela grita: "Isso só pode ser um engano. Uma sósia minha, não sei. Muita gente acha que minha beleza é comum." Furioso, Jeremias grita: "Chega! Chega! Eu não quero saber mais de nada. Essa foi a última vez que você me enganou. Esse casamento está enganado. E eu quero que você saia dessa casa agora mesmo. Se isso não acontecer, eu mesmo te levo para a Itália para ser presa." Rafaela congela de medo, enquanto Marcos solta uma gargalhada por sua vingança estar completa. Me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo. Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como esse. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, é só clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.